causou grande choque para muita gente, especialmente para quem acompanha a vida jurídica do país. Essa decisão do Tribunal Federal de Recursos, lá do Rio Grande do Sul, dessa turma de 3 desembargadores adredemente escolhidos para julgar os recursos de Curitiba, que condenou Lula a mais tempo de prisão, aumentou a sua pena e trouxe uma preciosidade, dizendo, justificando a sua decisão, afirmando de que ninguém precisa ter seu nome na escritura para ser considerado dono. Basta frequentar, basta visitar o imóvel que será considerado dono. Ora, isso é uma ruptura com todo o pensamento jurídico brasileiro, com todo o direito civil brasileiro. É um casuísmo, uma novidade tão estarrecedora que parece inacreditável. Mas isto está no esquema dentro do esquema que foi montado para a atuação política do judiciário brasileiro, impedir Lula de ser candidato à presidência da República nas últimas eleições de 2018 e decidir os destinos do Brasil. O judiciário atuando politicamente no Brasil. Vejam só, montaram o esquema do juiz Moro em Curitiba, em que a vara dele, o juízo dele, absorveria tudo que fosse respeito à Petrobras e outras coisas aí acontecessem em qualquer ponto do país, em qualquer canto do país. A Petrobras tem sede no Rio de Janeiro, pessoas têm domicílio em outros lugares, todos foram julgados pelo juiz Moro, que se considerou competente, como se fosse um juízo universal a decidir tudo sobre todos os casos de corrupção. Aliás, proclamaram tanto que essa era a tarefa deles, enfrentar e acabar com a corrupção no Brasil, e aí se sentiram livres para violar leis, violar regras jurídicas, fazer o que quisessem. Agora veio com esse esquema. Além do Moro, a Polícia Federal montou um esquema para fazer as investigações e buscar provas, tendo ou não, havendo ou não, para implicar quem eles queriam implicar. Os procuradores da República foram selecionados lá pelo Dallagnol para poder também fazer as acusações, pegar os inquéritos preparados pela Polícia Federal, fazer as acusações para o juiz Sérgio Moro decidir em cima. E aí, organizar essa turma desses 3 desembargadores lá no Rio Grande do Sul, todos com pensamento político claro, definido, com vinculações com a direita, com o conservadorismo do Brasil, para poder homologar, confirmar todas as decisões que vinham do Moro. Como veio a lei da ficha limpa, eles decidindo lá, confirmando as condenações, ninguém poderia ser candidato. Confirmaram a sentença do Moro contra Lula, do apartamento lá de Santa Catarina, e o Lula não pode ser condenado, né, e o judiciário influenciou na política, decidiu, ajudou, colaborou para decidir os destinos do Brasil, impedindo Lula de ser candidato. E depois veio o Supremo dando cobertura a tudo isso acontecendo, né, no meio jurídico brasileiro. O Supremo dando cobertura a isto, tomou aquela decisão estranha, que agora até mudou. Tão estranha que agora teve que mudar. Tão contra a Constituição que agora teve que mudar. Dizendo que quem fosse condenado em segunda instância já deveria ou poderia ir diretamente para a prisão. Porque eles queriam colocar o Lula preso, para impedi-lo de não apenas de ser candidato, mas de influenciar as eleições, de participar diretamente das eleições de 2018. Um esquema jurídico nítido, claro, para o esquema do judiciário, para atuar politicamente. Uma das páginas mais tristes da história do judiciário brasileiro, uma das páginas mais condenáveis do judiciário brasileiro, e que agora, com essa decisão do tribunal lá do Rio Grande do Sul, ficou até mais claro, mais nítido, para todos compreenderem essa questão, né, essa inovação jurídica, essa pérola, essa invenção deles, de que para se provar que é dono não basta ou não precisa ter o nome na escritura, basta visitar
basta frequentar o imóvel para ser considerado dono. Essa pérola tão tendenciosa, tão casuística, está, de qualquer maneira, revelando o caráter político deles, a atuação política deles, a determinação política deles de dar cobertura ao conservadorismo brasileiro, e o Brasil entrou nesse quadro que aí está. A atuação política do judiciário brasileiro, escrevendo nas páginas mais tristes do judiciário da nossa história.